começar a falar de uma nova perspectiva de oralidade a partir do surgimento da escrita. O surgimento da escrita, a mensagem que antes era dirigida apenas para os ouvidos, passou a ser dirigida também para os olhos. Quando havia um comunicado ou alguma história que deveria ser contada para toda a comunidade, o pessoal ficava perto da pessoa que iria contar e adquirir a informação. Dessa vez, essa pessoa não precisa mais estar lá, porque vai ter o registro ou em argila, ou nas tábuas, ou em papiros. Só que assim, a pessoa que registrou aquilo, ela não precisa mais estar presente para passar a informação. Pode ter outras pessoas para ler essa informação para a comunidade. Né? Isso de um aperfeiçoamento. Ainda existe muitas controvérsias de quando surgiu a escrita. A mais conhecida é desse registro dos sumérios, que já tem mais de 4.000 anos antes de Cristo. Eles utilizavam a pictografia. A pictografia ela era usada apenas para registros administrativos, para contabilizar rebanho, plantações, ou então para administrar a casa. Com o tempo, as pictografias começaram a se aperfeiçoar e foram surgindo também símbolos para expressar ideias. Né? Quando a gente fala de ideogramas, a gente lembra muito do alfabeto chinês, né? E também dos hieróglifos egípcios. Lembrando que os ideogramas chineses são usados até hoje. Tem até a evolução, né, desses ideogramas até os dias de hoje. Só que ideograma é aquilo, né? São muitas ideias e muitos objetos para se representar. Então tinha ideogramas que tinham mais de 4.000 letras. É meio impossível decorar todos os ideogramas, dependendo da cultura. Então, algumas sociedades começaram a dar uma aperfeiçoada nos ideogramas e começaram a criar os alfabetos. A princípio, pode surgir os alfabetos silábicos. A gente tem aqui como exemplo o Hangul coreano e também a gente tem o katakana e hiragana japonês. Esses alfabetos são utilizados até hoje por eles. Né? E as comunidades ocidentais, eles deram mais uma aperfeiçoadinha no alfabeto e fizeram um alfabeto fonético. O alfabeto fonético é a combinação de uma letra, que seria a consoante, e a outra letra, que seria a vogal. O conjunto dessas letrinhas formavam uma palavra. Né? Aí, no próximo, a gente vê os alfabetos de hoje em dia, utilizados por nós aqui no Ocidente. O nosso alfabeto, o grego, o cirílico, que é usado pelos russos, o hebraico e o árabe. Todos eles são alfabetos fonéticos. Quando a gente fala... no momento que surgiu a escrita, surgiu um divisor de águas. Porque no momento em que pessoas aprenderam a ler e escrever, começou a surgir uma cisão na comunidade. Passou a ter aquelas pessoas que sabem ler e tem as pessoas que não sabem ler. Começou a surgir o conceito de analfabetismo. Algumas pessoas necessitavam de alguém que sabia ler para passar a mensagem para o grupo. Então, isso começou a surgir um certo status. Então, aquele que sabia escrever e ler, como escriba, por exemplo, estava acima da comunidade, estava, como fala? Hierarquia social. Né? Então, quando a gente fala de escriba, a gente está falando de um pessoal que está na elite da civilização egípcia e tal. Quando a gente fala também de desenvolvimento da escrita, desenvolvimento é uma palavra meio pesada. Quando a gente fala do aperfeiçoamento da escrita, esse surgimento de vários tipos de alfabetos, a gente não pode falar que ela tem um caráter de revolução ou um caráter desenvolvimentista. Porque cada comunidade desenvolveu a sua escrita, a sua forma, a maneira como tem a sua demanda. Então a gente não pode falar que o nosso alfabeto é melhor do que o alfabeto silábico, ou melhor do que um ideograma ou um pictograma, porque cada comunidade se adaptou à maneira mais fácil de como você fazer a sua escrita, a sua leitura. Tanto que pictografia, pode mudar, ela é utilizada até hoje. Então quando a gente vê uma placa de trânsito, quando a gente vê esse sinalzinho de ligar e desligar, de avançar a música e pausar, a gente está usando pictografia para se comunicar com as pessoas. Né? Cabo USB, bem legal a história do cabo USB, estão vendo lá que eles queriam usar um tridente para mostrar que tipo, a universalidade de conectar as coisas
computador, qualquer coisa. Só que aí, para não ficar muito tridente, eles fizeram... Quebraram, fizeram esse símbolozinho para mostrar a diversidade de itens que podem usar esse tipo de entrada. Pode passar. Uma outra curiosidade também, mas me corrija se eu estiver equivocada, mas esse símbolo da acessibilidade, o dia que eu me tentar me informar, que a gente atribui muito ele ao cadeirante, né? Uhum. Mas ele é universal, é para qualquer tipo de acessibilidade, né? Para pessoas com baixa mobilidade. Eu fui descobrir isso gestante ssó, porque eu passava nos apuros ali com aquela gestante, não existia. E aí eu realmente vi. Algumas comunidades de pessoas com deficiência estão criando também uma só para representar a comunidade deles, né? A comunidade surda também tem um símbolo, né? Aquela orelhinha com um riscozinho. Eu sei que tem os cegos tem aquele que é o carinha com uma coisa e o cachorrinho. Eu já também. ônibus, acho. Né? Mas esse Enfim, continua ele sendo... extrapola aquilo que ele está representando, né? Não é só Sim. governantes, são pessoas com baixa Continua mobilidade. continua sendo universal. Mas quando a gente fala de escrita, quer dizer que a oralidade acabou? O que vocês acham? Não, né? Melhor ainda, ela melhorou, por assim dizer, né? Agora com o registro, a oralidade fica mais concisa, fica mais consolidada. E naquela época, quando surgiu a escrita, ler em voz baixa ou ler em pensamento era uma coisa inimaginável. A leitura era feita sempre em voz alta. Ué, mas por quê? A gente vê registros antigos, inclusive tem um trecho do Padre Agostinho, naquele livro que a gente usou para fazer os slides, que ele estava totalmente espantado porque ele viu um amigo dele lendo em silêncio. Né? Ele ficava, mas como assim ler em silêncio? Não faz sentido para mim, não dá para ler em silêncio, né? Mas tem explicação técnica e uma explicação cultural. Por que eles liam em voz alta? Porque tinha alguns fatores estruturais. Naquela época, não tinha uma gramática ainda idealizada, não tinha pontos, vírgulas, dois pontos, travessão, espaço entre as palavras. Era tudo escrito contínuo. Todas as palavras um do lado do outro para se registrar alguma coisa. Então, era bem difícil você ler aquilo em voz baixa, em silêncio, sem conseguir entender. Né? Então, eles liam em voz alta para poder ver o que eles estavam falando. Né? Também tinha a questão de mobilidade dos livros. Papiro era muito comum na época. Quando a gente fala de papiro, a gente pode lembrar do Torá, que é o livro sagrado dos judeus. É aquele rolo de papel enorme que você tem que ficar girando bem de pouquinho para poder ler tudo. Também isso não facilitava muito uma leitura em pensamento. Havia também escassez de exemplares. Como não tinha imprensa, então havia poucos exemplares de uma obra. Então, às vezes, a leitura em voz alta seria para colaborar para aqueles que não tinham acesso a essa leitura. E nos séculos XII e XIII, quando já estava começando o renascentismo, era comum os comitês de leitura. O filósofo adorava fazer isso. Sentavam em grupo, começavam a ler em voz alta para ver se a outra pessoa concordava ou se a outra pessoa tinha uma outra visão sobre aquela, uma outra interpretação sobre aquele texto, e eles ficavam discutindo entre si o que aquela escrita tinha de significado. Aí esse trecho é muito legal. Quando os conquistadores espanhóis vieram aqui invadir a América, o penúltimo imperador Inca descrevia os espanhóis como homens barbudos que falavam sozinhos, segurando na mão um bolo de papel, né, um bolo de tecido branco. Então eles viam aquela pessoa lendo em voz alta os registros deles e falavam, o que esse moço está conversando, né? Então você vê que até o começo da colonização ainda aqui na América, as pessoas ainda tinham o costume de ler em voz alta. Era comum também naquela época, quando um rei decretava uma lei, estava escrito lá naquele rolo de papel, a pessoa subia em cima ia na praça pública, subia em cima de uma escadinha ou do coreto e começava a declamar todas as leis para os cidadãos da vila. Né? Os fatores sociais, o analfabetismo, como eu tinha falado, não era todo mundo que tinha acesso à leitura, a aprender a ler e escrever, porque isso dava um senso de comunidade, um senso de contribuir para que todo mundo saiba do que a gente está falando, por isso a leitura em voz alta.
né? E o clero praticava, principalmente o clero praticava bastante a leitura em voz alta, porque eles eram considerados os intermediários entre a palavra de Deus e os cidadãos, né? Então eles sempre liam em voz alta. E isso acabou virando um hábito. Então se você lê em voz alta, ler em voz baixa seria até uma falta de educação para eles na época, né? Aí eu deixei umas referências das imagens que eu utilizei para essa apresentação de slides e é isso aí. Obrigado, galera. Obrigada.